aconteceu uma desgraça na última sexta-feira aqui em São Paulo. E essa desgraça tem uma coincidência muito desgraçada, diga-se de passagem. Uma semana, não foi na mesma semana, Limão, foi uma semana depois. Ele falou na sexta-feira, dia 1º, para a BBC. Tá? Aqui a gente só falou porque foi na sexta. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, o ministro Renan Filho de quem? Filho do Renan, né? Então, na sexta seguinte, né? Na sexta, dia 1º, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou, para uma entrevista na BBC, que narcotraficantes de países da América do Sul preferem utilizar rotas dos portos e aeroportos do Brasil porque o país tem portos e aeroportos melhores, né? Uma semana depois, na outra sexta-feira, dia 5, 5 não, que dia que foi sexta-feira? Eu nunca li, dia 8. Dia 8, 7 dias depois, dia 8, o PCC, o primeiro comando da capital, executou o empresário Vinícius Gritzbach na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é considerado um dos aeroportos mais seguros da América Latina e é certamente o aeroporto mais seguro do Brasil. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a execução em plena luz do dia. Segundo o órgão, a forma como o crime ocorreu, com o suposto envolvimento da facção criminosa dentro do aeroporto, de responsabilidade federal, requer uma investigação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo. Esse crime, essa execução, ela aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 8, por volta das 17 horas, pouco antes das 17 horas, à luz do dia, o aeroporto cheio, um motorista de aplicativo chegou a morrer em razão disso. E aonde eu estava 24 horas antes? Nessa calçada, hein? Pois é, aí, né? Veja bem, poderia ser qualquer outra pessoa. E o mais engraçado, eu conversei com policiais lá do Terminal 2 de Guarulhos e esses policiais, eles ficaram tão estarrecidos quanto a população. Porque um desses policiais que conversou comigo, ele dizia o seguinte: não tem rota de saída do Terminal 2, a não ser ir até o Terminal 3, fazer o retorno pelo Marriott e ir embora. Fazer uma execução dessa, como a que o PCC fez, é muito ousado. Isso mostra que o PCC, ele tem mais tecnologia para controlar o aeroporto do que a própria Polícia Federal. Palavras dos policiais federais do Terminal 2 com os quais eu conversei na sexta-feira. E isso acontece num timing realmente desgraçado, porque exatamente uma semana depois do ministro dos Transportes dizer que os narcotraficantes preferem os nossos portos e aeroportos, que cara nós temos para falar qualquer outra coisa? Fez muito bem o deputado Nogueira do PL de ter chamado o ministro até a Câmara para dar explicações. Porque não é possível uma coincidência como essa, né, Tomé? Olha, Pavinato, o país está tomado pelo crime, a gente sabe disso. Enquanto as nossas leis elas não forem revistas e colocarem bandido na cadeia e mantiverem esses bandidos presos, o Brasil não vai mudar. O narcotráfico já tomou o nosso país. Isso é uma grande realidade. Não adianta a gente achar que as nossas polícias estão dando conta de combater. Por mais que elas prendam, trabalhem, que é o que elas fazem, e aliás muito bem no nosso estado e em outros muitos estados, a gente sabe que esse criminoso é solto no dia seguinte numa audiência de custódia e mesmo quando ele é preso, ele é condenado, preso, e ele vai ter a sua pena colocada, ele ainda é colocado em liberdade pelo regime aberto ou semiaberto. A grande maioria das pessoas que cometem crime no Brasil não vão para a cadeia. E a gente vê ações do Supremo Tribunal Federal, decisões sendo tomadas que cada vez mais mostram para a população que não há um olhar para que bandido esteja preso, esteja na cadeia, cumpra a sua pena, pague pelo seu crime. Eles são soltos o tempo todo. Aqui em São Paulo, agora há poucas semanas atrás, nós tivemos uma apreensão no carregamento de maconha muito significativo. Toneladas. Sabe o que aconteceu? As 3 pessoas que foram presas estiveram na audiência de custódia pela manhã do dia seguinte e foram soltas. Como é que faz? Que mundo que nós estamos vivendo? E aí como combatê-los? Como que as polícias dão conta de combater aquele criminoso hoje?
ele vai preso e amanhã combate ele de novo. Ou, muitas vezes a gente vê decisões do Supremo Tribunal Federal soltando grandes traficantes de drogas. E isso a gente acaba vendo o reflexo na sociedade. A sociedade está assustada, trancada dentro de casa, vendo políticos que cometeram crimes lá atrás e que todo mundo sabe o que aconteceu, sendo soltos, tendo seus direitos políticos devolvidos. Então, que país que a gente vive? Essas decisões defendem a sociedade? Essas decisões são decisões balizadas na nossa Constituição ou são decisões de interpretação das nossas leis da forma que é coerente, no momento que é coerente para eles? Veja só, se as nossas leis não dão base, nós vamos fazer o quê? Mudar a lei. E temos pessoas lá que têm um pouco mais de sangue firme e de postura e de integridade para poder manter bandido na cadeia. Porque ninguém aguenta mais no Brasil. Ninguém consegue mais andar nas ruas. Está todo mundo preocupado, trancado dentro das suas casas o tempo todo. E os bandidos andando em liberdade, lavando dinheiro. Isso aqui é um crime que a gente sabe, muito grave aqui no Brasil, que é a lavagem de dinheiro. Muitas empresas que de repente começam a crescer, e você vê lá o empresário enriquecendo rápido, estão lavando o dinheiro do crime organizado. E não é uma empresa não, são muitas e muitas empresas. Agora, você vai lá e combate aquilo ali. Você abre uma investigação e prende. E essa pessoa, depois de alguns meses, volta para as ruas? Que país nós estamos vivendo? Opa, Vivi, nesse caso, esse empresário que foi morto, empresário é um eufemismo para dizer um lavador de dinheiro do PCC. Isso. Tá? Você precisa explicar. Quem é esse cara que morreu, esse Vinícius? Ele era um lavador de dinheiro do PCC. Ele vendia e comprava imóveis do PCC. Aí dizem que ele embolsou 100 milhões para enganar o PCC, mandou matar 2 integrantes do PCC e foi executado. Então é briga entre eles, né? O que surpreende, como falou o Pavinato, é isso ter acontecido à luz do dia no aeroporto de Guarulhos, né? Quanto à morte entre eles. E na semana em que o ministro falou o que falou. É. Porque, para e pensa, nunca antes na história desse país, como gosta de dizer o Lula, um ministro dos transportes, que é responsável pelos aeroportos, disse que o narcotráfico tem preferência pelos nossos aeroportos. E exatamente 7 dias depois ocorre uma coisa como essa. E veja, nessa ditadura, professor, nessa ditadura enrustida que nós temos, que o governo criou essa PNDD, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, né, que eu inaugurei os processos da PNDD, me processam por eu ter feito um questionamento. Por que é que o ministro da Justiça, então, à época, o Flávio Dino, ele não tomou medidas de combate ao tráfico que ele requereu à BNDES, né? Da mesma maneira que ele requereu para combater os narcotraficantes na região da Amazônia, por que ele não requereu para combater os narcotraficantes na região dos morros do Rio de Janeiro? Isso foi uma pergunta. E dessa pergunta, a PNDD, que é o governo Lula, nós temos lá um capanga, um pincher do Planalto, que é o Bessias, como advogado-geral da União, que não poderia estar lá, porque não tem notável saber jurídico. Então, eles processam que você faz uma pergunta. Aí, quando o Renan, que é filho de Renan, e por ser filho de Renan tem um ministério no governo Lula, diz que o narcotraficante ama, nossa, tem uma sala VIP maravilhosa, algo mais ou menos assim, né? Eles preferem nossos portos, aeroportos, de tão bom que eles são. Aí uma semana depois você vê, de tão bom que eles são, tem uma execução da maior narcofacção da América e uma das maiores do mundo, em plena luz do dia, em um aeroporto que é considerado o mais seguro do Brasil, sem rota de fuga, porque a Polícia Federal não consegue explicar a rota de fuga, e uma coisa que a Polícia Federal não me respondeu foi se ele estava chegando de outro lugar, portanto saindo do aeroporto, ou se ele estava chegando ao aeroporto. Não, saindo. Ele estava saindo. Porque se ele estava saindo, a gente tem um agravante, Luiz Arthur Nogueira. Qual é esse agravante? Se ele estava saindo de um terminal internacional, só a Polícia Federal, com o controle de imigração, conseguiria dizer o exato momento para isso acontecer. Na verdade, isso foi no Terminal 2. Foi no Terminal 2. O Terminal 2, ele é misto, ele tem voos domésticos e voos internacionais. Os principais voos internacionais estão no Terminal 3. Então, como ele estava no 2, não dá para saber se ele vinha de um voo doméstico ou internacional, não tem como saber. Precisaria investigar isso. Agora, que claramente... Mas mesmo assim, a Polícia Federal ela tem controle de quem entra e quem sai. Lógico, claro. Agora, que claramente que alguém passou todas as informações, qual era o voo, que horas ele ia sair, como ele estava vestido. E o mais estranho é que ele tinha escolta.
E naquele momento a escolta sumiu. Exato, a escolta não estava. É Eram óbvio. 4 policiais. Quatro policiais. É óbvio que tem participação, mas é só ligar A com B que é óbvio. Na hora os policiais sumiram. Bem na hora. Ele estava chegando Chegando. no Brasil. Sai. Mas Não Ou sei chegando de no outro Brasil. lugar, porque o Ele terminal estava 2 é chegando, misto. chegando de algum voo. Porque a gente não assim, sabe a se minha internacional indignação é a ou não. seguinte: o ministro fala isso. Narcotraficante prefere nossos aeroportos. Uma semana depois, narcotraficantes fazem essa execução bárbara, que os policiais honestos da Polícia Federal não sabem explicar como isso foi possível acontecer. E a gente vai ver aqui mais adiante que tudo, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro fala é, de alguma forma ou de outra, ligada pela ginástica da Polícia Federal como um ato antidemocrático. Agora, eu não estou vendo nenhuma movimentação dessa Polícia Federal para ligar a fala do ministro Renan Filho ao que aconteceu no aeroporto. Eles voltavam de Maceió, tá? Ele e a Porque namorada. pegam coisas do Bolsonaro de 4 anos atrás. 4 anos atrás ele falou de golpe. Aí ligam com o 8 de janeiro. Agora, o que o ministro Renan Filho falou e aconteceu uma semana depois,